Meus irmãos e irmãs, terminou o tempo da Quaresma. Iniciamos agora esses 3 dias, que é o Trito Pascal. São os dias mais importantes do ano para nós. Espero que nós tenhamos um coração aberto para que a gente possa realmente viver profundamente esses 3 dias. Pois, com certeza, se nós nos abrirmos, Deus nos transformará ao final desses 3 dias. Iniciamos hoje com 2 grandes mistérios: a instituição do sacerdócio e da Eucaristia. 2 grandes mistérios de amor, 2 presentes de Deus à humanidade. Os 2 nascem juntos e um faz o outro. Das mãos do sacerdote vem a Eucaristia, mas a Eucaristia é o centro da vida do sacerdote, a qual ele se configura. O sacrifício da cruz, o sacrifício do altar, é aquilo que vai configurar o sacerdote. Ele é configurado, ele é também pregado na cruz. Ele se configura ao Cristo crucificado. Ele é também chamado a seguir os passos do seu mestre, a também entregar-se a si mesmo na cruz pelos irmãos, dar a si mesmo, partilhar a si mesmo, dar de si para a santificação do povo, ser presença do Senhor Jesus no meio, ser uma continuidade da ação ministerial de Jesus no meio do povo. Jesus que perdoava, que perdoa, Jesus que perdoava os pecados, agora continua perdoando. Hoje Jesus estava lá naquele confessionário, toda tarde, perdoando. Jesus está aqui agora, pregando. Jesus vai estar ali consagrando. Então, 2 mistérios de amor, extremamente necessários para a salvação de toda a humanidade. Pense a igreja sem Eucaristia. Pense a sua vida sem Eucaristia. Pense a sua vida sem poder ser perdoado por Deus, sem ser abençoado. Na hora da sua morte não ter a unção dos enfermos, não ser batizado. Você consegue imaginar a vida da igreja sem a presença do sacerdócio, que é a presença de Cristo? Então nós estamos diante de um grande mistério de amor de Deus. Iniciamos o Trito Pascal olhando para isso, agora contemplando e louvando e agradecendo. Agora, também com a Eucaristia, o que nós aprendemos? Com a Eucaristia, o que nós aprendemos? Olhando para Jesus que se dá, porque Jesus, no discurso do Pão da Vida, ele diz assim: aquele que se alimenta de mim viverá por mim, como eu vivo pelo Pai, assim também aquele que se alimenta de mim viverá por mim. Vai também ser presença, vai também ser chamado a também ser aquilo que a Eucaristia realiza no seu coração. Você precisa ser na sua vida.
esse dar a si mesmo, também pela salvação. E hoje nós, no lava-pés, justamente nos configura isso. Nós olharmos, João coloca justamente junto da instituição da Eucaristia, Jesus que lava os pés. Então, se Ele lava os pés, o que Ele diz, né? Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, o que significa isso? Que quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja quem quiser ser o primeiro, seja porque lavar os pés significava ser o escravo, o servo. Então, comungar, receber o Cristo, eu me configurar a isso, eu realmente escolher esse caminho que Jesus trilhou. E aí tem todo aquele ensinamento que Jesus fala, não procurar o primeiro lugar de honra dos banquetes, enfim, todo o ensinamento que Deus nos dá, né, daquele que vem não para ser servido, mas para servir. Então isso então cada Eucaristia deve nos fortalecer para que realmente vá a direção, a nossa mentalidade vá mudando nessa vida. Que eu queira servir e não ser servido. Mesmo quando eu tenho autoridade, mesmo quando eu tenho um poder humano, porque toda autoridade na igreja, todo poder é um serviço. O poder que Deus dá nas mãos do sacerdote é infinito, é grandíssimo, o poder de Deus, mas não é para ele, é para ele se colocar agora a serviço de Deus no meio do povo. E por fim, meus irmãos e irmãs, eu quero assim, algo que Deus também tem colocado no meu coração muito, e já falei algumas vezes sobre isso, dessa necessidade, né, das pessoas rezarem pelos sacerdotes. Uma comunidade cresce, né, porque Deus, como eu falei, Deus colocou nas mãos do sacerdote um poder muito grande, um poder que não estraga, um poder que não gasta, um poder que é necessário para vocês e para o próprio sacerdote. Porque o padre não pode se confessar a si mesmo, nem se perdoar. Agora, ele traz isso em vasos de barro. Isso é um mistério, né? Então Deus chama aqueles homens, mas eles são extremamente frágeis, cheios muitas vezes de defeitos. Se a gente começar a olhar os apóstolos, né? A gente vai viver isso essa semana, né? A gente vai ver o que acontece com o príncipe dos apóstolos. Ele nega que conhece Jesus. Então a sua humanidade, a humanidade de Pedro, é uma humanidade fraca. Apesar de sua autoridade ser muito grande. Então você começa a perceber que existe um mistério de Deus na igreja, aonde está centralizado justamente o amor ao próximo, o amar o outro como Jesus amou.
Ou seja, o sacerdote só vai conseguir exercer a sua missão bem na sua comunidade se você amá-lo, se você der a sua vida por ele, se você fizer penitência por ele, rezar pela sua conversão. Então a graça de Deus fortalecerá a sua humanidade para que ele possa exercer o seu ministério e dar-se inteiramente. E ele, claro, vai agora com esse poder que Deus deu a ele e com a graça da comunidade rezando por ele, ele vai poder se consumir na santificação do povo. Pense nisso. É o amor do Padre pela comunidade que se dá inteiramente, e o amor da comunidade que se dá também por ele. Quando esses dois amores se reúnem e são realmente generosos um com o outro, a comunidade vai florescer e ser fecunda, e vai ser abençoada, e vão surgir vocações, e as famílias vão ser abençoadas, e o mal não irá vencer dentro da comunidade. Então, nesse dia, eu queria assim, realmente suscitar no coração de vocês isso. Deus, ele falou, hoje ela é beata Conchita, suscitou nela como mãe dos sacerdotes, de rezar, e ela foi dada a ela sofrer pelos sacerdotes. Deus falou para ela que ela ia sofrer pela santificação dos sacerdotes. Então é preciso isso, meus irmãos. É preciso isso. Eu preciso também entender a missão de vocês na nossa missão. Vocês participam diretamente da minha missão, a missão de todos os padres da igreja, de todos os bispos, de todo o Papa. Vocês precisam dar a vida também por amor a Deus e a nós, para que nós possamos nos converter verdadeiramente e sermos santos. Então, hoje, no dia da instituição da Eucaristia, lembre-se disso, porque justamente o diabo age dividindo as coisas. Ele vai mostrar para você todos os meus defeitos, e vai ser fácil isso. Como ele vai me tentar também mostrando os defeitos de vocês. Mas nós não devemos dar atenção a isso. Nós temos que olhar para Cristo, que nos ama e deu a vida por nós, e deseja que nós nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Então nós não temos que ficar olhando, nós temos que olhar para Cristo, aquilo que Ele nos mandou fazer. E se a gente fizer aquilo que Ele nos manda fazer, nós sairemos vencedores dessa batalha. E a igreja será aquilo que deve ser, cada vez mais, deve florescer cada vez mais, porque não há poder maior que o poder de Deus. Ela vai passar aquilo que ela precisa passar, sofrimentos e perseguições, mas ela vai florescer até o fim dos tempos, porque essa é a palavra que Jesus pronunciou sobre a sua igreja. Ele fala isso sobre o seu primeiro Papa. Ele diz:
nunca vai ser. Mas ao mesmo tempo, já desde o início, a gente percebe que Pedro era uma pessoa frágil. E quando ele estava preso, o que toda a comunidade fazia? Rezava por ele. E quando a comunidade rezava por ele, o que aconteceu? Deus enviou seu anjo e o libertou Pedro da mão de Herodes e tudo aquilo que o povo esperava. Então, nesse dia da instituição da Eucaristia, vamos agora assumir essa missão juntos, aonde eu vou me entregar a Deus por vocês inteiramente, e você também vão se entregar a Deus por mim e pelos sacerdotes, e vocês vão ver que graças Deus vai derramar na sua vida. Vai ter sofrimentos, mas vai ter muita graça, vai ter muita vitória, e você vai ver florescer cada vez mais esta comunidade, a sua casa, a sua família e toda a igreja. Então, nesse dia da instituição da Eucaristia, vamos acolher esse grande mandamento de Jesus, que ele diz: eu vos dou um novo mandamento. Vamos colocar em prática isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então façamos um momento de silêncio agora, irmãos e irmãs, acolhendo no coração essa palavra, e que Deus nos fortaleça para que a gente coloque em prática essa aliança que hoje Deus nos chama a viver em comunidade. Esse mistério maravilhoso de amor de Deus por toda a humanidade. Então, primeiro olhamos Jesus, que faz tudo livremente. Ele faz livremente todas essas coisas. Porque se nós somente contemplarmos a cruz e a morte de Jesus, verdadeiramente amanhã nós vamos entender e vamos poder celebrar a vitória da Páscoa. Precisamos entender hoje para poder viver o amanhã. Vamos olhar hoje e entender o caminho hoje para poder celebrar a vitória amanhã. Hoje tem um ensinamento que nós precisamos. A cruz, ela vai ser o caminho que nos leva para a vida eterna. Nós precisamos olhar hoje e aprender hoje o caminho que nos leva para o céu, para a vida eterna, para participarmos da glória de Deus. É hoje, é nesse momento que nós precisamos aprender. Então a gente vê essa entrega livre de amor de Jesus. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou para depois retomá-la. Então ele faz, ele sofre, e a gente vê livremente e claramente ele falando para Pedro hoje. Ele diz: guarda a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que o Pai me deu. Então a gente vê toda a liberdade que Jesus tem para dar a sua vida por amor, fazendo livremente a vontade do Pai para salvar toda a humanidade. E o sentido dessa morte é uma morte redentora. Ele assume sobre si as consequências dos nossos pecados. Então Deus veio preparando o povo judeu,
ensinando sobre isso ao longo de toda a história da salvação. Toda a liturgia judaica já apontava para isso. Havia um momento que já desde a caminhada do deserto havia um animal sobre o que chamava-se bode expiatório, onde o sumo sacerdote colocava as mãos sobre ele, e ele, dessa forma, colocando todos os pecados do povo sobre aquele animal, e ele era levado para o deserto, onde ele morria, então levando, expiando os pecados. E esse animal, ele saía, no templo de Jerusalém, ele saía aquela porta oriental, aquela porta onde Jesus entrou. Jesus entra em Jerusalém pelo caminho do qual o Cordeiro Pascal entrava para ser sacrificado. Ele escolhe esse caminho e passa pela porta. Então Deus veio preparando o povo com sacrifícios ainda de animais, mas ensinando e preparando esse dia. Iria se realizar o único e eterno sacrifício que ia redimir todo o pecado, não apenas o pecado do povo de Israel, mas o pecado de toda a humanidade, não só daquele tempo, mas de todo o tempo, de todo o passado, presente, aquilo que pode vir. Então Deus preparou esse dia, na sua infinita misericórdia, para toda a humanidade, e hoje a gente faz a lembrança disso. Jesus é o Cordeiro Pascal. Ele é aquele que vai assumir esse sacrifício expiatório de toda a humanidade, e faz isso livremente, por amor. Então, meus irmãos, aqui tem um caminho desse amor livre diante da vontade do Pai, e que se oferece em sacrifício para a salvação de toda a humanidade. Aqui tem um grande ensinamento para nós. Segundo momento que nós devemos olhar é justamente o grande convite que é esse dia, que está aqui na carta aos Hebreus. Diz: com efeito temos um sumo sacerdote, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça e o auxílio no momento oportuno. Então, qual é para nós o trono da graça? É a cruz, é Jesus crucificado. Então hoje, meus irmãos, Deus está novamente apresentando o seu Filho à humanidade, fazendo novamente essa memória, novamente convidando toda a humanidade a se aproximar, mostrando a sua infinita misericórdia, seu amor por toda a humanidade, é capaz de sacrificar o seu próprio Filho para que nós sejamos salvos. No entanto, é um grande convite então a nós nos aproximarmos de Jesus crucificado. Hoje, na celebração, teremos um momento dessa adoração, teremos um momento também da nossa cerimônia onde nós vamos nos aproximar do Cristo crucificado. Que isso não seja apenas externo para nós, que de fato a gente venha, se aproxime de Jesus, confiando no seu amor, na sua misericórdia. Nas suas chagas nós estamos sendo curados, estamos sendo salvos, e isso também é atualizado hoje. Então a humanidade pode sim e tem um caminho de salvação para toda a humanidade. Então todo homem que se aproxima do Senhor Jesus, com um coração arrependido, aquele que abre o coração a Jesus, ele experimenta a sua misericórdia e nasce de novo. E isso é agora. Então Deus levanta, quando nós levantamos a cruz, é um grande convite de Deus, que Deus nos faz a voltarmos à comunhão com Ele,
a sairmos da nossa tibieza, a sairmos do nosso pecado, a renovarmos a nossa fé nele, a renovarmos a nossa confiança no seu amor, na sua misericórdia, no seu perdão e nas suas promessas. É um convite a participarmos deste amor, a sermos salvos, a permitirmos que essa salvação chegue ao nosso coração. Porque na carta aos Hebreus termina dizendo: mas na consumação da sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então essa salvação vem também quando eu acolho essa misericórdia em meu coração, quando eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor, aceito a sua palavra como um caminho de vida e coloco em prática. Então esse dia se torna para nós dia de salvação, dia de nascer de novo, dia de começar novamente, de caminhar ou começar a caminhar num tempo novo. E por fim, meus irmãos, hoje nos lembra o caminho que nós precisamos escolher a cada dia, a cada momento da nossa vida. Esse caminho onde Deus me chama a amar como Ele amou, aonde de fato eu vou escolhendo, vou entendendo que a verdadeira felicidade não está em acumular coisas, não está nas coisas, nas criaturas, em ter, em poder. A verdadeira felicidade está justamente em descobrir que é melhor dar do que receber, que de fato eu sou chamado a sair de mim. Aí a cada dia que eu vou realmente rompendo com o meu egoísmo, que eu vou de fato indo ao encontro, que eu começo a ter compaixão do outro, e começo a levar, a sair de mim, a romper com as minhas vontades humanas, começa a me unir a esse sacrifício de Cristo, renunciando à minha vontade, aproximando-se do meu irmão, para ser ponte de misericórdia, para levar a salvação para ele. Eu começo a trilhar o caminho da vida eterna, essa cruz começa a fazer parte da minha vida. Então, por isso, para nós, a cruz é um caminho de vida e não de morte. É um caminho de salvação, um caminho que leva a descobrir uma verdadeira felicidade. Mas é um caminho de fé, um caminho que é acolhido na fé e não pelos olhos humanos, não pelo coração que está voltado para si mesmo, não, mas um caminho que se acolhe na fé, e que pela fé se abre a luz desse entendimento, onde eu vou percebendo que eu vou, à medida que eu vou perdendo, à medida que eu vou gastando a minha vida, por amor a Deus, por amor aos irmãos, por amor ao Evangelho, eu vou descobrindo a verdadeira felicidade e vou caminhando para aquela felicidade que não passa. Então, meus irmãos e irmãs, está aí esse momento oferecido por Deus a cada um de nós hoje, a toda a humanidade. Vamos realmente aproveitar, vamos acolher essa graça no nosso coração, permitir que hoje o Cristo crucificado fale no nosso coração, fale, realmente venha tocar na nossa alma. Vamos permitir que a sua misericórdia seja acolhida em meu coração, no seu coração, e que ela possa nos transformar hoje, um pouco mais, para que a gente possa já hoje mesmo, ao sairmos daqui, um coração mais misericordioso, um desejo maior de santidade, descobrindo esse caminho verdadeiro que nos leva para a vida eterna, para poder celebrar, sim, a verdadeira ressurreição, a verdadeira Páscoa, que é a morte do pecado, a morte do homem velho e nascer por uma vida nova. Que a gente possa vivenciar isso profundamente hoje, que Deus possa nos dar essa graça, acolher essa graça, deixar que ela nos transforme como um caminho de vida. Vamos agora, irmãos e irmãs, fazermos um breve momento de silêncio,
acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor. Quando Jesus ele cingiu-se, e lavou os pés dos apóstolos, ao final ele fez uma pergunta: vocês entenderam, o que eu fiz? E agora eu pergunto: nós percebemos o que estamos celebrando hoje, desde lá de fora, tudo aquilo que vivemos agora, nessa liturgia, porque ela é uma grande catequese da nossa salvação, da história da salvação. Então nós iniciamos nas trevas, na escuridão. Assim estava a humanidade, as trevas. Nossos pais pecaram e estávamos nas trevas. Então Deus envia o seu Filho ao mundo, e Ele vem e dá a sua vida. Ontem mesmo nós celebramos a sua paixão, sua morte, dá a sua vida, e ali Ele rompe os grilhões do pecado, reconcilia Deus e a humanidade, e no terceiro dia Ele ressuscita. Então Ele é essa luz que agora brilha no meio da escuridão, simbolizada no círio pascal. Suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Cristo, Alfa, Ômega, a Ele templo, a eternidade. Então, a luz de Cristo ressuscitado. Isso nós olhamos nas leituras, o que lembra? O povo de Deus, que é a coluna luminosa que conduzia o povo pelo deserto rumo à terra prometida. É aquela que protege contra as tropas do faraó, aqui então simbolizada hoje com aquilo que é o exército do mal, aquele que vem nos destruir, nos matar. Então ele vem e se coloca na frente de todos nós e resgata e derrota as tropas do faraó, derrota o mal, derrota o pecado, derrota a morte, vence a morte. Então simbolizada nesse círio pascal. E então o diácono entra aqui dentro com essa luz. O que ele diz? Eis a luz de Cristo. E nós também agora vamos e acendemos a nossa luz na luz de Cristo. E também aqui já simbolizando a igreja, que é onde cada um de nós, quando nós somos batizados, nos tornamos, recebemos a luz de Cristo. Hoje o Davi vai receber essa graça. Então nós já recebemos, então entramos agora, e Ele é a luz que vai rompendo as trevas. E quando Ele chega, então se acende as luzes. E depois nós proclamamos a Páscoa, e na própria proclamação da Páscoa vai ficando claro toda a ação de Deus ao longo da história da humanidade, história da salvação, mostrando que agora então essa luz brilha e não se apaga mais. Ali mostrava desde o início, quando Deus, primeira leitura, a criação, onde Deus diz: faça-se a luz, e depois cria toda a humanidade, cria seres, cria o homem à sua imagem e semelhança. Então vem o pecado
E aí então começa o resgate dessa humanidade. Então o homem ali havia pecado e não mais havia solução. O céu estava fechado. Então nós vamos ouvindo as leituras de toda a história da salvação e anunciando através da palavra as maravilhas de Deus ao longo dessa história, aonde toda a iniciativa de Deus na criação, no resgate, quando o homem se afasta, cai, Deus envia então agora Moisés para resgatar o seu povo escravo do Egito. E toda aquela passagem do Mar Vermelho justamente simboliza tudo aquilo que vai acontecer no nosso batismo. Então, o povo de Deus, ele passa pelo Mar Vermelho. E aqui simboliza o que? A paixão de Cristo, é o batismo, onde nós somos mergulhados na paixão e morte de Cristo. E passando por essa água, o povo começa o que? Um tempo novo. Do que eles ficam livres? De toda a escravidão. Aqui, depois que o povo passa pela água, o que acontece com toda a tropa do faraó? Ela é totalmente derrotada e mergulhada nas águas. E é isso que acontece no nosso batismo. Quando nós somos mergulhados na água, essa água da regeneração, água batismal, todos os nossos pecados são apagados naquela água. Então aqui simboliza justamente tudo aquilo de pecado. As tropas do faraó são derrotadas naquela água. E nós nascemos de novo, nascemos no Espírito. E o que acontece? Então começamos agora um tempo novo, uma vida nova, nascemos de novo e temos uma meta. E qual é a nossa meta? A meta do povo de Deus era chegar na terra prometida, onde corre leite e mel, que Deus daria. E esse tempo do deserto, então, é justamente a nossa caminhada rumo à vida eterna. Lá será a terra prometida que Deus dará aos seus filhos, aos seus eleitos. Mas nós precisamos agora caminhar pelo deserto. E no deserto seremos tentados, teremos lutas, combates, perseguições. O povo de Deus tem guerras, ali simbolizada as guerras que nós temos, nosso combate espiritual, inimigos que começam a nos atacar. Somos tentados a ter novos ídolos, a colocar outras pessoas no lugar de Deus. Caímos, tropeçamos, e Deus caminha junto do seu povo. Jesus, ele é o Emanuel. Qual foi a grande promessa que ele nos faz? Eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então ele caminha conosco ao longo deste deserto e nos dá meios, caminhos e graças para que a gente possa vencer neste caminho. Ele vai nos dando graças, ele nos deu a igreja como coluna da verdade. Ele vai à nossa frente, ele é aquela coluna luminosa que guiava o povo de Deus no deserto. Ele que é aquela rocha da qual sai a água viva que mata a verdadeira sede. Então ele vai guiando agora a igreja, todo o seu povo, rumo à terra prometida.
e nos dá, através da igreja, meios para que a gente nós podamos vencer esses inimigos, possamos permanecer na graça, que são os sacramentos da igreja. Então a igreja é aquele para o povo que vai, guiado por Cristo, como a terra prometida. Nós somos o novo povo de Deus. E Cristo continua à nossa frente como aquele que é a luz do mundo, aquele que vence o pecado, que vence a morte. Então, na Páscoa, meus irmãos, nós celebramos justamente essa grande vitória de Deus. Ali se realiza todo o plano de Deus, aquilo que Deus pensou para a salvação da humanidade se completa. Jesus na cruz vai dizer: tudo está consumado, e dá a sua vida, e resgata. E ali, a partir daquele momento, agora não mais apenas o povo judeu. Veja o que diz o profeta Ezequiel, a última leitura do Antigo Testamento. No final, o que ele profetiza, o profeta Ezequiel? Ele diz que Deus agora vai agir e vai dizer assim: eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra, derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas, de todos os ídolos, e vos darei um coração novo. Vocês lembram que Jesus disse para Nicodemos: é preciso nascer de novo. Para ter um coração novo, só se nós nascermos de novo. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne, e porei o meu espírito dentro de vós. Aonde isso vai acontecer? No nosso batismo. Aonde mais? Deus vai derramar o seu Espírito em Pentecostes. Então, não mais agora externamente, mas agora internamente pertencemos ao Senhor. Deus nos dá um novo corpo, um novo coração, coloca o seu Espírito, e fará, esse Espírito nos conduzirá para que a gente possa agora viver segundo o Espírito de Deus, observando os mandamentos do Senhor, não mais como uma lei externa, mas como uma lei interna. Então veja, meus irmãos e irmãs, felizes somos nós que hoje estamos aqui e cremos. E vemos, podemos louvar a Deus pelas suas maravilhas, suas graças incontáveis. E hoje novamente o Senhor vem trazer presente este fato, no qual se alicerça toda a nossa fé. E é o grande anúncio da igreja esse para o mundo todo. O crucificado, Jesus de Nazaré, o Cristo, aquele que foi crucificado, não está mais aqui, ressuscitou. Agora é anunciado em seu nome o perdão dos pecados, a remissão dos pecados e uma vida nova. Então todo aquele agora, toda a humanidade que acolher o Cristo como Senhor, agora nasce de novo. E aqui já esse momento da Páscoa nos dá a certeza de que podemos colocar toda a nossa esperança no Senhor, porque a ressurreição, ela sela a vitória de Deus com a sua assinatura. Ou seja, aquele que morreu na cruz é Deus, é o Filho de Deus. Só Ele, só Deus pode vencer a morte e sair vivo do túmulo. E ali Ele vence o pecado, vence a morte e vence o demônio.
Então, para nós agora, se inicia um novo tempo, é como uma nova criação, nós nascemos de novo. Agora, com Cristo, o demônio não mais vai nos vencer. Agora temos em mãos novas armas eficazes para combater, para vencê-lo. Nós estamos agora do lado da vitória, daquele que venceu, que é Cristo. Então, meus irmãos, veja que alegria e que esperança deve nascer em nosso coração, porque agora temos certeza que a morte não tem a última palavra, que o mal não tem a última palavra, que Deus de fato venceu o pecado e a morte, e todos aqueles que estiverem com Ele também vão participar da sua glória. Então, nós que muitas vezes olhamos a realidade que nos cerca, desanimados muitas vezes pela violência, pelo mal que está aí, pelos problemas, pelas doenças, em Cristo nós venceremos, e tudo isso que nós vemos passará, e nós com Ele venceremos e chegaremos à terra prometida. Então, realmente é uma noite de grande alegria, a noite, como diz o Salmo, a noite ou dia que o Senhor fez para nós. Ele preparou desde toda a eternidade essa noite, em que seu Filho ressuscitaria dos mortos, venceria o pecado, o mal e a morte, e sairia glorioso do túmulo. Então agora inicia na igreja, não mais agora um tempo penitencial, inicia um tempo de alegria, de festa do Senhor, festa da vitória, festa da alegria do Cristo ressuscitado, uma alegria que não passa, uma alegria que deve ser marca da nossa fé. Então todos aqueles que creem no Cristo têm essa graça, o dom da alegria, uma alegria que não vem das coisas, não vem dos bens materiais, mas do próprio Senhor que habita em nós. Então, meus irmãos, uma feliz Páscoa a todos. Faça nessa noite uma noite de alegria. Realmente agora sim é hora do banquete, agora sim é hora de sentar à mesa, agora sim é hora de louvar a Deus e cantar as suas maravilhas. Vão e façam isso, testemunhem isso. Se perguntarem para vocês por que estamos fazendo isso, digam por que hoje você está alegre, diga por que você está fazendo um banquete hoje, diga por quê. Já anuncie aqueles que ainda não conhecem o Cristo, diga a Ele, porque Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, venceu o pecado, e isso que nós estamos celebrando hoje. Graças a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Então agora, através da palavra,